Bom dia, como estão? Desculpa meus minutinhos de atraso. Vamos a mais uma reflexão nesse domingo. Não sei como ainda está lá fora, está um domingo de sol, espero que sim. Espero que todos estejam muito dispostos para aproveitar a nossa leitura de hoje e fazer a nossa reflexão. A parábola de hoje, ela é o burro que levava as relíquias. Sem asas para voar. Todos aqueles que não conquistaram valor próprio ficam sem asas para voar. Os homens modestos legitimam suas habilidades e competências e sabem usá-las com farta generosidade, porque possuem autoconsciência das suas virtudes inatas. Já o vaidoso é inconsciente de seu potencial e busca conquistá-lo exteriormente, em vez de desenvolvê-lo na própria intimidade. Hamed. Vamos à fábula. O burro que levava relíquias. Um burro, carregando a estátua de um santo e outras relíquias, caminhava pelas ruas da cidade. E por onde ele passava, as pessoas entoavam hinos e queimavam incensos. Paravam para vê-lo e fixavam em sua direção olhares de admiração. Alguns até se ajoelhavam. Imaginando que todas as honrarias eram para ele, o burro, cheio de orgulho, marchava soberanamente diante do povo e até fazia paradas estratégicas quando percebia que a multidão exaltava. Alguém que por ali passava, observando a pose do animal, adivinha o que lhe passa na cabeça. Não sejas tolo, ó burro insano. Deixa de lado essa presunção. És pobre de cabeça? Não vês que as homenagens e as preces dos suplicantes são para o santo que carregas e não para ti? Quantos burros se imaginam adorados pelos homens? Quantos magistrados que nada sabem são aplaudidos pela impotência da toga? O que essa parábola traz para a gente? Quando ela faz essa analogia do burro, que não percebe que todas as oferendas, todas as reverências são feitas para aquela imagem, né, e para aquelas pertences que ele está carregando, é como aquela pessoa que não é capaz de observar que o que as pessoas chegam perto dele não é por ele, e sim pelo que ele está trazendo, né? O burro achava que era tudo para ele, ele não era capaz de compreender que o que ele estava carregando era o importante e não a figura dele. Quantas vezes as pessoas não se deixam levar pela vaidade? Como os narcisistas. Eles querem se sobressair e muitas vezes eles não têm as qualidades necessárias, então eles tiram daqueles que estão perto. Eles usurpam a capacidade dos outros, as qualidades dos outros, para colocar como se deles fossem. Quantos a gente não vê no nosso trabalho, quando a gente está num escritório, uma empresa, que sempre tem aquele que vai e pega o projeto do colega e apresenta como sendo dele. Acontece alguma coisa, ele vai e tenta colocar que as coisas só aconteceram porque ele esteve ali, porque ele que conseguiu. Enquanto, na verdade, as coisas aconteceram por causa de um grupo, ou um projeto foi feito por uma outra pessoa. Acho que muito isso a gente pode dizer de chefes que têm estagiários. Às vezes tem um estagiário que é brilhante, que desenvolve um projeto muito bom, desenvolve um documento muito bem feito, mas esse chefe não dá o crédito para ele, para esse estagiário. Não enaltece o trabalho dele, e sim pega e apresenta para os outros, para os seus superiores, enfim, para onde ele tem, como sendo dele. E às vezes essa vaidade chega num ponto que ele faz isso na frente do estagiário que estava ali, que foi quem realmente fez aquele trabalho e que não vai levar nenhum crédito. E esse estagiário, muitas vezes por conta da posição que está,
ele também não consegue reagir e dizer, olha, mas isso fui eu que fiz. Ele se cala. Mas quando as pessoas têm consciência do trabalho bom que estão fazendo, das suas virtudes, elas não precisam sair por aí gritando aos quatro ventos que elas sabem. Elas fazem. E o reconhecimento vem naturalmente. Aqui o que eu estou dizendo não é que o ser reconhecido é ruim. Todos nós gostamos de receber elogios, de ter o nosso trabalho reconhecido, receber elogios. Principalmente quando a gente faz algo muito bem feito, a gente tem dentro da gente que é gostoso ver que reconheceram isso. Mas não é o mais importante. A gente sabe que o que a gente fez era o que tinha que ser feito. Né? Não é por causa de um elogio, de um aplauso que a gente fez. A gente fez porque tinha que ter. Porque era da nossa natureza ter que ir e agir de determinada forma. Como no trabalho. É a nossa obrigação, que a gente está ali trabalhando, fazer o nosso serviço da melhor forma possível. Muitas vezes a gente é muito bom naquilo que a gente está fazendo, né? Até excepcional. Nós não vamos fazer aquele trabalho de forma tão mais excepcional do que os outros colegas só para aparecer. É porque é algo que já é nato. Então sai com muita facilidade. É como na escola, às vezes a gente tem aquele aluno que é muito bom em português, nessa parte mais de humanas, que para ele fazer as coisas, fazer uma redação, por exemplo, é muito fácil, flui com muita naturalidade. Como para um outro aluno, que é muito bom em matemática, para ele também resolver grandes equações é com muita naturalidade. E eles fazem isso não esperando o elogio na frente de todo mundo, um reconhecimento. Eles fazem porque é deles, porque aquilo já sai naturalmente fazendo. Mas isso não quer dizer que eles não gostem de receber um 10. Receber aquela parabéns na prova. Se o professor não colocar o parabéns e só colocar o 10, está tudo bem. Mas pôr vai deixar feliz. Então, quando a gente tem esse autoconhecimento do que a gente é e do potencial que nós temos, de como a gente já sabe fazer, o reconhecimento ele vem e ele nos agrada, nos aquece o coração, mas não é ele que nos motiva a continuar fazendo bem, principalmente, né? Sendo o caridoso, mas não o caridoso que sai por aí fazendo caridade para ser visto, ou faz a caridade como forma de vou fazer a caridade aqui para eu poder subir mais 3 degrauzinhos na escala para o céu. Não, faz porque aquilo é natural, porque tem que ser feito e também sabe até a medida que vai se fazer uma caridade, porque a gente também não pode ajudar todo mundo. E é saber isso, saber quem a gente pode ir ajudar e fazer isso da melhor forma, é o que nos torna pessoas caridosas, realmente. E essa parábola traz isso para nós. A gente ter a consciência do que a gente está fazendo. Não se deixar levar pela arrogância, se levar pela vaidade. Fazer as coisas pensando só nos elogios, porque a gente não está fazendo nada com o nosso coração. Muitas vezes a gente vai passar por cima de outros para querer ganhar esses elogios, para querer conquistar um cargo melhor, e não vai ser nosso merecimento. É do outro de quem a gente tirou. Então, que a gente fique mais atento ao que a gente está fazendo. Que possamos observar o que é nosso, quais são as nossas potências, quais são as nosso diferencial que nos faz ganhar esses elogios, mas não sejamos movidos por eles. Que dentro de nós tenhamos a consciência de fazer o certo, de fazer o melhor que a gente é capaz de fazer, sem esperar que venha esses elogios. Porque quando a gente entra nesse looping de só fazer as coisas se a gente tiver um retorno, isso é o nosso ego falando. Isso é um lado narcisista de que a gente quer ter todo o reconhecimento e muitas vezes esse reconhecimento não é nosso. Como eu trouxe o exemplo de estar num trabalho e as pessoas ter aquele que pega o trabalho do outro para apresentar como sendo dele, mas não é dele. E que com toda certeza, quando chegar lá na frente e esse trabalho for colocado em execução,
e der algum problema e cobrarem dele, ele não vai saber responder porque não foi ele que fez. Então ele não vai conseguir resolver. Então mesmo que a gente deixe essa vontade de querer ser soberbo, ser melhor, a gente ainda vai, em algum momento, isso vai ficar estampado que nós não somos. Como burro, porque chegou uma hora e alguém falou para ele, burro, não é para você. Toda essa devoção não é para você. Então tem nada na cabeça para perceber que isso não é para você? E sim para a imagem do santo que você está carregando? Então em algum momento vai aparecer alguém que vai falar, você está apresentando isso, mas esse trabalho não é seu, você não tem essa capacidade. Então que possamos ter a humildade de reconhecer aonde nos cabe estar, aonde nós podemos desenvolver todo o nosso potencial e perceber quando estão nos elogiando por algo que não é nosso. E darmos o crédito para quem realmente tem aquela virtude ou desenvolveu aquela tarefa e não tentar usurpar dele. Porque em algum momento alguém vai falar, você não tinha capacidade para fazer aquilo. E aí é uma situação tão desagradável, mais desagradável ainda para a pessoa que deveria receber o mérito, né? Então que a gente possa exercer nossa humildade, reconhecer a tarefa do outro, não tentar surfar na onda do outro e sim na nossa, buscar a nossa própria onda, buscar fazer o melhor, compreender quais os potenciais que a gente tem para a gente se destacar, para que possamos sermos a relíquia que está sendo exposta e não achar que nós é que somos, quando na verdade a gente só está carregando aquela relíquia. Só espero que todos tenham gostado dessa reflexão, que possamos pensar durante a semana o quanto que a gente está sendo burro, que a gente acha que está merecendo, né? E que na verdade a gente não está ali, não. E reconhecer o lugar, que no nosso lugar, aonde a gente precisa estar, quais são os nossos méritos. É muito bom receber elogios, não estou dizendo que não é muito bom, mas que o elogio não seja o norte para a gente fazer as nossas tarefas diárias, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. Tenham todos um ótimo domingo e nos vemos mês que vem. Até mais, pessoal!